eu chamei o Nicolas umas 30 vezes que ele está de costas comigo. Ele só dormiu à noite e já esqueceu do nome dele. A igreja está feliz em receber os nossos queridos irmãos, essa família. Pode dizer amém? Pastor Anderson, essa manhã é o responsável por nos ministrar através desse encerramento. Tem sido bênção de Deus ali na Lapa, né? E é uma família que nós amamos muito. Nós vamos já orar essa manhã e ouvi-lo. Cadê o outro microfone que é bom? Tem um outro microfone que é bom. Ele está por aí. Conseguiu ligar ele não? Glória a Deus. Então tem que aumentar um pouco esse aqui dele, se der o retorno. Som. Virar a caixinha aqui que está uma bênção. Agora sim. Glória a Deus. Som. Ficou bom, Deus. Vamos orar, queridos, ao Senhor. Logo após, o pastor estará nos entregando a palavra de Deus essa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar, Senhor. O privilégio de estarmos em tua presença, podermos aprender no teu santo templo. Te glorificamos essa manhã por mais um trimestre. Tivemos o privilégio de aprender da tua palavra, ó Deus, e nesta manhã nós queremos concluir, Senhor, e coroar, Senhor, com a tua glória, com a tua presença, que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas. Usa o teu filho, o teu servo, pastor Anderson, de uma forma poderosa, Senhor, tremenda. Tu és o Deus que usa, tu és o Deus que faz, dando saúde, graça e força para o teu filho, para entregar aquilo que o Senhor já tem ministrado ao seu coração. Aquece-nos, Senhor, esta manhã, que o teu Espírito possa preencher todo este ambiente, toda essa casa, que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, pode se assentar no nome de Jesus. Quero glorificar a Deus por estarmos aqui nesta manhã, né? É uma alegria muito grande poder estarmos com os irmãos. Glória a Jesus, maravilha. É muito bom estar aqui com os irmãos nesta manhã, né? Gostoso demais. Crente assembleiano, irmão, ele ama vir à escola dominical. Então a gente glorifica a Deus por ver a juventude aqui na presença do Senhor, né, adorando a Deus em espírito e em verdade. Para nós é uma alegria muito grande. Para nós é muito bom você poder acordar num domingo pela manhã e vir para a escola dominical, né? Então eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos, glorifico a Deus pela vida do pastor Anderson, grande amigo, a sua família. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Obrigado pelo convite, através do nosso querido irmão, que é o mentor da obra do Senhor aqui na nossa EBD, né? Que o Senhor Deus continue te agraciando, abençoando muito. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos senhores. E fico muito feliz por ver essa juventude aqui nesta manhã, né? Na presença do Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor. Isso me faz lembrar quando eu era jovem, eu ainda servia a Deus lá na Deus e Amor. Eu aceitei Jesus lá, aos 14 anos. E de vez em quando eu encontrava alguns assembleianos jovens também na rua. E aí eu encontrava e às vezes eles falavam assim: amanhã eu estou indo na escola dominical. E lá nós não tínhamos EBD, né? E eu olhava e admirava, falei: meu, que bonito, um jovem indo à escola dominical para aprender a palavra de Deus. E aquilo gerava uma alegria no coração e ao mesmo tempo eu ficava um pouco triste, porque não tinha ainda lá na minha igreja, né? Mas eu me alegrava de ver. E um dia eu falei: quem sabe Deus um dia me leva para esse ministério, né? E eu já estou aí mais de 20 anos já na Assembleia de Deus e, graças a Deus, sou um aluno assíduo da escola dominical. Então, crente assembleiano, irmão, ele tem que estar na escola dominical, né? O crente não adianta, ele ama vir na escola aprender a palavra do Senhor. É um privilégio
privilégio, é uma honra, né? É uma dádiva muito grande. Tanto é verdade que você pega lá as crianças estão tendo aula, alguns adolescentes, você vê que tem uma base bíblica muito grande, tem um conhecimento de Deus muito grande. Então é muito importante a igreja valorizar. E vai um convite, aqueles que não fazem parte da EBD, convide, fala: irmão, você está perdendo. Minha irmã, vem para a EBD, vem aprender da palavra do Senhor. Tem muita coisa boa para o Senhor Deus fazer na sua vida aqui neste lugar, né? E eu tenho certeza que Deus tem mesmo. Pois bem, meus irmãos, aproveitando aí que os irmãos estão de posse da revista, deixa-me só aqui, estou com carga ainda, tá bom. Nós vamos falar sobre a última lição desse trimestre, né? A lição de número 13, e vale ressaltar aí, os irmãos estão vendo na tela, que o comentarista da nossa lição é o pastor Elienay Cabral. Ele é o comentarista desse trimestre, né? Ele que é um grande servo de Deus, é um homem de Deus, e não é a primeira nem a segunda, o homem tem um gabarito aí na Assembleia de Deus, na CGADB, então é um servo de Deus que nos proporcionou essa revista para esse trimestre, né? E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então nesse trimestre nós estudamos aí o livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, né? Na ótica de João. Então nós tivemos aqui 13 lições abençoadas, aprendendo sobre João, o que ele explicou sobre Jesus, na visão dele. Então nós tivemos aí das lições número 1 a 12, o verbo se tornou carne, né? E o verbo que se tornou em carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração e Jesus, o pão da vida. Essas 4 lições, ela vai mostrar Jesus como o verbo vivo de Deus que veio na terra, que encarnou, né? E foi até uma continuação do trimestre passado. Nós também falamos sobre Jesus e tivemos algumas lições difíceis no trimestre passado. Eu lembro que lá na sede tivemos algumas dificuldades em algumas lições, gerou algumas polêmicas, algumas dúvidas, questionamentos, mas Deus deu graça lá aos professores e deu tudo certo. E aí os professores falam assim: ih, rapaz, o próximo trimestre vai continuar falando de Jesus, o verbo vivo. Então se prepara aí, professor. Vem lições difíceis. Mas depois que a gente foi mergulhando, foi vendo, não era lição assim tão difícil de lidar, né? Então são assuntos mais tranquilos para se tratar. Então os irmãos que mergulharam na lição puderam ver isso aí. Das lições número 4 até a 11, nós vemos os discursos de Jesus, né? Onde, da lição número 5 em diante, né? Até a 11, a verdade que liberta. Jesus é quem traz a libertação para as pessoas, né? O bom pastor e as suas ovelhas, Jesus se intitulando assim, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Uma lição de humildade de Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A promessa do Espírito Santo a nós e a intercessão de Jesus para os seus discípulos. Então nós temos aí 3 divisões da nossa revistinha. E a última divisão compreende as 2 últimas lições, a de número 12 e a de número 13, porque vai tratar da prisão e julgamento de Jesus, além da sua morte e ressurreição. Então veja só, nos 4 primeiras aborda o verbo vivo de Deus. Depois Jesus, né, trazendo seus discursos para nós. E encerra as 2 últimas lições mostrando isso, né? O julgamento, a prisão de Jesus, a sua morte e ressurreição. E para hoje, nós vamos estar tratando aí, né, o livro de João ainda no capítulo 20. Vamos dar continuidade aí da aula passada. A aula passada também foi tratado o capítulo 20, o início, né? Mostrando o encontro ali, Maria Madalena indo ali ao sepulcro de Cristo. Era dia da ressurreição do Mestre. Jesus já tinha morrido, que foi a aula passada, né? Jesus morreu. Jesus tinha passado por um julgamento, morreu
E estavam os discípulos todos preocupados agora. Agora os discípulos estão daquele jeito. E agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos ficar onde? O mestre matou, foi morto. O mestre agora é morto, não tem mais o que fazer. E os discípulos preocupados com isso, eles ficam agora guardados dentro. E o povo olhando para os discípulos. E aí, eles são jovens. Que dia que Jesus ressuscitou? Dia da semana? Muito bom. Jesus ressuscitou num domingo. Domingo o mestre ressuscitou. E está todo mundo preocupado agora, né? Porque a Maria Madalena, irmãos, e é interessante falar de Maria Madalena, porque ela foi uma daquelas mulheres que Jesus libertou ela de 7 espíritos malignos. Imagina o encontro que Maria Madalena teve com Cristo, né? E no capítulo 20, verso 1, você vai ver isso. Ela vai ao encontro lá do sepulcro para chorar. E já era domingo de madrugada, bem de manhãzinha, né? Os irmãos sabem que o horário dos judeus é diferente do nosso, né? O horário dos judeus, ele começa o dia por volta das 18 horas no pôr do sol. Então, às 18 horas de ontem, começa o domingo para os judeus. Nós é à meia-noite, que a gente segue o calendário romano, né? Mas o horário deles lá, dos judeus, era às 18 horas de ontem. E quando é pela madrugada, Maria vai até o sepulcro chorar. E é interessante notar que no sepulcro que Jesus estava sepultado, lá era um cemitério, sim ou não? Não? Será que lá era um cemitério? Jesus foi sepultado, sim ou não? Jesus morreu, sim ou não? Será que Jesus morreu? A morte tem poder sobre Jesus? Mas ele morreu, sim ou não? Se ele morreu, a morte... E aí? Pois bem, vamos tentar resolver essas questões aí, né? Mas vamos ficar em Maria Madalena, por enquanto. Maria Madalena, irmão, ela vai lá chorar a morte de Jesus. Só que quando ela chega e é de madrugada, né? É provável que seja ali por volta de 5, 6 horas da manhã, está clareando, querendo clarear o dia, ela vai até lá. Só que olha só, eu disse no início que nós estudamos o verbo de Deus, o verbo se fez carne, na ótica de João. E quando você olha a ótica de João, ele fala que só Maria Madalena esteve lá no sepulcro. Mas quando você vai para a ótica dos outros evangelhos, você vai ver que tem outras Marias que estiveram juntos. E aí você fala assim, então entrou em contradição a Bíblia? E eu achei um errinho aqui na Bíblia, né? Porque lá aqui no capítulo 20, verso 1 em diante, mostra que era só Maria Madalena. Mas nos outros evangelhos já fala que não, tinha Maria, tinha outras mulheres envolvidas. E agora? Muito simples isso daqui. Vale ressaltar o quê? Que nós estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo na ótica de João. E João, ele quis ressaltar o episódio de Maria Madalena em que Cristo fala com ela. Então, para João, não era importante citar as mulheres, ele queria citar o diálogo que Cristo teve com ela. Porque a Bíblia vai dizer em que Maria se apresenta ao túmulo, mas quando ela chega, ela vê a pedra removida. Imediatamente ela corre lá onde estavam os discípulos escondidos e vai anunciar, olha, a pedra do túmulo foi removida, ele não deve estar mais lá, né? Imaginem vocês, irmãos, por isso que eu perguntei, Jesus foi sepultado num cemitério, sim ou não? Quem acha que não? Levanta a mão. Não foi num cemitério. Lá no cemitério tinha esse sepulcro aí, não foi lá num cemitério? Não, irmãos, não foi no cemitério. Foi José de Arimateia, um homem muito rico. E naquela época, judeus que tinham muita posse, muito dinheiro, ele mandava construir o sepulcro da sua família. E era costume eles comprarem
né, um pedaço de terra, uma região, e ali fazer o seu sepulcro. E esse sepulcro que foi colocado, o Mestre Jesus, ele era uma rocha, foi talhada a rocha. Eles abriram a rocha, construíram ali um sepulcro. E o interessante que a Bíblia vai dizer que ninguém ainda tinha estreado esse sepulcro da família de José de Arimateia. E quando o mestre morreu, esse José de Arimateia se apresentou ao rei e falou assim: olha, me libera o corpo de Jesus, passa ele para mim, para que eu possa sepultá-lo. E aí foi autorizado. Então Jesus foi para essa sepultura, que era uma rocha, e o local era um jardim muito bonito. Então não era cemitério que tinha mais corpos, mais pessoas enterradas, não. É algo específico para a família de Arimateia. Era uma região, uma terra, um jardim, né? A Bíblia fala que era um jardim, e foi lá que o mestre foi sepultado. Só que Maria Madalena, a hora que ela vai de madrugada para lá, a pedra tinha sido removida. Ela se assustou. E nós olhando assim, fala assim, a Bíblia não mostra que ela entrou lá no sepulcro para ver. Mas a gente depreende que sim. Por quê? Porque baseado nos outros evangelhos, ela estava acompanhada de outras mulheres. Porque eu duvido que teria um adolescente que às 5 horas da manhã entrasse num cemitério e abrisse ali uma cova para ver se o morto estava lá dentro. Alguém teria coragem? Pois é o que aconteceu com Maria Madalena. Imagina, irmã, de madrugada ainda, né? Tem crente que fala, misericórdia, meia-noite eu não passo nem em frente ao cemitério, irmão. Eu evito isso daí. Não, irmão, não tem problema nenhum, né? Você passar em frente ao cemitério, entrar no cemitério, não tem problema nenhum. Maria Madalena foi lá, irmão, essas mulheres foram lá, justamente para ver o mestre, né? Para preparar o corpo do mestre, que era natural, elas ali, eu vou avançar um pouquinho, mas preparar, passar ali, né, iguarias no corpo da pessoa que morresse. Mas quando ela chega lá, não vê o mestre, ela se assusta, corre falar para os discípulos, como assim? Pedro e João imediatamente vão lá para a sepultura. E eles estão caminhando, quando chega lá, realmente o mestre não estava lá. Será que alguém roubou o corpo do mestre? Mas quando eles entram na sepultura, eles veem o pano que cobriu Jesus, o lençol que cobriu Jesus, né? A atadura estava ao lado, ao pé, ali da pedra onde ele foi sepultado. Se Jesus tivesse sido raptado, teriam levado com tudo. Concordam com isso? Mas a prova de que algum milagre tinha acontecido ali. O mestre tinha sido agora ressuscitado. E os discípulos olharam e falaram assim, mas e agora? O que aconteceu? Mesmo diante disso, eles voltam e ficam meio atônitos, sem saber o que fazer. Mas Maria Madalena retorna ao sepulcro pela segunda vez, e agora, quando ela vai ali sozinha, ela olha 2 varões dentro do sepulcro, e eram anjos do Senhor. Quando vêm esses anjos, ela começa a dialogar com eles, e eles olham para ela e falam, o que você está procurando aqui, mulher? O que você está querendo ver aqui? Aí aparece um homem que era o jardineiro, e ela fala assim, meu senhor, me fala onde que está o corpo dele. Toda preocupada, o que fizeram com o corpo do mestre? E de repente, irmãos, aparece o mestre. Aparece o Senhor Jesus para ela, o ressurreto. Jesus, ele ressuscitou. É por isso que nós vemos Jesus como as primícias de Deus, né? Ele é as primícias, ele é o primeiro que ressuscitou. Jesus foi o primeiro que ressuscitou na Bíblia, sim ou não? Não. Será? Quem ressuscitou na Bíblia? Lázaro foi antes de Jesus? Mas qual a diferença, então, se a Bíblia fala que Jesus é as primícias? A primícia é o primeiro fruto que é colhido da terra. Se é o primeiro fruto que é colhido da terra, e a Bíblia vai dizer que Jesus é as primícias, e aí vocês estão me dizendo que já teve gente que ressuscitou antes de Jesus, tem alguma coisa errada aí, sim ou não? Hã? Quem ressuscitou primeiro, Lázaro ou Jesus? Lázaro, está correto. Então Jesus já não é mais a primícia, correto?
deixa de ser o primeiro a ser ressuscitado. E agora? Lembra quando Jesus morre, teve mais gente que ressuscitou? Eita, então Jesus não é nem o segundo. Está ficando mais para trás ainda. Como, irmã? Eita, meu Deus do céu, eu acho que ele é o primeiro. Irmãos, olha só que interessante. A Bíblia não está errada, Jesus é a primícia. Qual é a diferença? É que Lázaro ressuscitou mesmo, mas ele morreu novamente. Jesus morreu e ressuscitou, mas nunca mais ele morrerá, porque ele tem agora um corpo transformado em glória. É o corpo glorificado do Senhor. É por isso que quando ele aparece agora a Maria Madalena, e olha só, quando Jesus aparece a Maria Madalena, ele teve, segundo o comentarista da lição, ia fazendo um estudo apurado, tem de 10 a 12 aparições de Jesus. Depois que Jesus ressuscita, quantos dias ele ficou nessa terra? Ressurreto. Imagina, o mestre estava no sepulcro, a Maria vai lá, não acha nada, aí de repente ele ressuscitou. Ele fica mais uns dias aqui na terra, até que ele vai para o céu, né, diretamente. Mas até então, quantos dias ele viveu na terra? 40 dias Jesus viveu na terra ressurreto. E ele aparecia de vez em quando, irmão. E do nada, o mestre aparecia. E ele apareceu cerca de 10 a 12 vezes, pelo menos 10 vezes a 10 grupos de pessoas. Qual foi a primeira pessoa que Jesus se apresentou ressurreto? Quem? Não entendi. Maria Madalena. Mas olha como a misericórdia de Deus é tremenda. Maria Madalena, irmão, era uma endemoniada. Sabe o que é ter 7 espíritos imundos e o mestre um dia encontra e a liberta de todo mal? Aquela mulher se torna agora uma serva do Senhor. Ela passa a amar o Senhor de todo o seu coração. E Jesus olha isso, irmão, e começa a olhar para a vida dessa mulher. E é interessante que quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre Maria Madalena, ela era uma mulher de posse. A Bíblia vai dizer, lá em Lucas 8, 2, 3, que ela tinha bens materiais junto com outras mulheres e ela financiava Jesus, ela ajudava ali na parte financeira Jesus, ela dava suas ofertas. Olha só, ela esteve com Jesus, segundo João 19, 25, eu vou acelerar aqui, esteve lá na crucificação. Imagina, ela era uma verdadeira serva do Senhor. Quando o Senhor Jesus a libertou, que está lá em Lucas 8, 2, de 7 demônios, ela passou a seguir o mestre. E no momento que ele foi carregando a cruz e foi no caminho da crucificação e foi crucificado, lá estava Maria acompanhando também. Olha o amor dessa mulher pelo mestre. E não só isso, no momento em que o mestre foi sepultado, irmão, Mateus 27, 61, a Bíblia vai mostrar que ela estava lá no momento do sepultamento. Imagina, ela acompanhou. E agora, irmão, Jesus faz questão de se revelar pela primeira vez a essa mulher, Maria Madalena. Olha a misericórdia de Jesus. Olha que coisa linda. Olha como que Deus trabalha. E após Jesus se revelar a ela, nós vamos ver no texto, deixe-me avançar aqui no slide, a verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. O foco da lição hoje é mostrar esse Cristo que ressuscitou e agora tem um corpo glorioso e que a sua igreja também em breve terá esse corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Quantos creem no nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Esse é o foco da nossa lição hoje, né? Vamos lá, o que nós vamos analisar aqui hoje? A ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. Irmão, quando Jesus chega na casa, algo diferente acontece. Se tiver tristeza, ela salta de alegria, porque a presença do mestre, irmão, ela faz toda a diferença. E
E o mestre tem que estar no meio. Vamos ver isso aí. Fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Palavra-chave de hoje é esperança. Você ainda espera a volta do Senhor Jesus, meu irmão? Você ainda tem essa esperança viva dentro do seu coração? Amém, igreja? A igreja precisa estar esperando, irmão, atenta à volta do Senhor Jesus. Nós temos que dizer que nem Paulo, né? Convém que eu morra, né? E que ele, como que é? Convém que... Eu estou em João, estou com João, como é que ele cresça e eu diminua? Não, para mim o viver é Cristo, é esse versículo, e o morrer é ganho. Meu irmão, eu estou vivo, eu vivo para Cristo, amém, jovens? Se eu estou vivendo, eu vivo sendo fiel a Ele, mas se eu morrer, irmão, isso é um ganho incomparável. Sabe o que é acabar todo sofrimento e viver eternamente com o Senhor? Oh, glória a Jesus, irmão. Esse dia está chegando, meu irmão. Esse dia está chegando. Mantenha a sua esperança. Deixe-me fazer aqui a leitura bíblica em classe para a gente pontuar algumas coisas interessantes. Que nós vamos ver aqui que os discípulos tiveram medo. De repente eles se alegraram. Logo surgiram dúvidas. E em seguida a fé é ativada. A leitura bíblica em classe diz assim, ó: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, olha aí, irmão, os discípulos fecharam a porta, é igual aqui, ó, entraram na igreja, tranca tudo, põe cadeado, porque se matar o mestre, nós somos o próximo da lista. Olha o desespero, o medo dos discípulos. E agora, o que a gente faz? Ficaram lá com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam com medo, atônitos. Quando Cristo se apresentou ali no sepulcro e viu Maria Madalena, falou assim, ó, anuncie eles que já eu estou indo lá falar com eles. Isso foi de madrugada de domingo, sim ou não? Mas ainda nesse domingo da ressurreição, de tardezinha, o mestre se apresenta aqui no verso 19 aos discípulos. Só que o portão estava trancado, as portas cerradas. Da onde o mestre veio? E aí? Era um fantasma? Não está assim escrito? E cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Irmão, se eu estou com medo, eu tranco tudo. E confiro se está trancado. De repente, irmão, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia. Alguns entendem que Jesus traspassou as portas. Ele tem todo o poder, irmão. Agora o corpo dele é ressurreto, é um corpo glorioso. É um corpo transformado. Ou ele pode simplesmente ter surgido do nada no meio. Imagina que aqui está todos os discípulos reunidos, com medo, triste, tudo trancado. Ele pode ter surgido do nada aqui dentro, ou ele pode ter traspassado. São duas vertentes. Mas o que importa, irmão, é que Jesus conhecia o coração deles. E a hora que Jesus vem, Jesus fala para eles por duas vezes: olha, paz seja convosco. Quando Cristo está falando isso, paz seja convosco, não é para tirar o medo deles. Isso foi uma consequência. Mas esse paz seja convosco, Jesus está dizendo assim: olha, está consumado. Eu venci o pecado. Eu venci a morte, agora vocês têm paz com Deus. Aquilo que tinham perdido foi reatada a aliança. Paz, a paz de Deus seja agora convosco. Aleluia, coisa gloriosa Jesus falando isso. E prossegue o texto, né? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Por que Jesus mostrou as mãos e o lado? O que Cristo quis mostrar? Jesus mostrou as mãos e o lado. O que ele quis mostrar para os discípulos?
os furos. Mas espera aí, o corpo dele não foi transformado? Então, se a gente for arrebatado hoje lá no céu, nós vamos ver o Cristo, ou não? Com os furos na mão e do lado, sim ou não? Sim, sim. Porque Jesus é o Deus que se tornou homem, e Ele carregou as marcas aqui sobre si. E ao ressuscitar, Ele já estava com o corpo transformado em glória. Ele mostrou aos seus discípulos os sinais do cravo, a lança que perfurou do seu lado. Então, meus queridos, se a gente chegar lá, será inconfundível ver o Senhor, porque a gente vai ver as marcas da humanidade no Deus homem. Sabe o que é isso, irmão? Deus que habita num lugar inacessível, por causa dos nossos pecados e rebeldia, um dia se tornou homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não somente isso, ao viver aqui, Ele morreu, Ele padeceu muito e morreu por nós, para que tivéssemos a salvação. E essa sua morte levou marcas no seu corpo. Mas como Ele é as primícias, então Ele acabou levando as marcas sobre si. Então hoje a igreja sendo arrebatada, irmãos, a gente vai ver Cristo com essas marcas na mão. Vai ver Cristo com as marcas nos pés. Nós vamos chegar e vamos ver, irmão, a marca que Ele foi perfurado. Imagina esse grande encontro, esse grande dia, meu Deus. Que coisa gloriosa. E Jesus mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Olha, os discípulos não estavam com medo, não estavam tristes, mas Jesus se pôs no meio deles e a alegria começou a entrar no coração deles, irmão. Eles pensaram, agora acabou para nós, o que vai acontecer? Jesus se apresenta a ele ressuscitado e ele se mostra, ó. Está aqui minhas mãos, está aqui os furos, sou eu mesmo ressurreto na presença de vocês. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa. E ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A gente lembra de Tomé, que Tomé não tinha fé, não é assim? E quando Jesus se apresenta aos 10 discípulos aqui, Tomé não estava presente. Nesse momento tinha 11 discípulos, porque Judas Iscariotes já tinha entregue Jesus e também se suicidou. Mas aqui aparece só 10 discípulos. Jesus se apresenta aos 10. Tomé não estava presente. Mas os discípulos, ao ver Jesus, correram atrás de Tomé e falaram assim, Tomé, olha só o texto. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, olha o Tomézão falando aqui, ó, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha o Tomé. Que Jesus apareceu para vocês? Sim, Tomé, ele mostrou as mãos. Não, mas não basta mostrar. Vocês colocaram a mão lá, o dedo. Olha só, irmão. Não, mas tem que pôr o dedo, tem que constatar se está falando. Pode ser uma pintura. Alguém desenhou ali. Não, ninguém pôs a mão, Tomé, é o Senhor, nós cremos, era Ele. Ah, não, eu tenho que pôr a mão. Se eu não pôr a mão e eu não constatar com os meus olhos e o meu tato, eu não vou acreditar. Meu Deus. 8 dias depois se passaram. Aqui vale uma explicação também. Porque se foi num domingo que Jesus ressuscitou, sim ou não? Domingo, amém, irmãos? Jesus ressuscitou no domingo. 8 dias depois, Jesus se apresenta agora pela segunda vez, mas agora aos 11. Mas espera aí, se é domingo, 8 dias depois, no cálculo matemático vai dar segunda-feira. Mas o texto fala que era domingo. E agora, a Bíblia errou de novo? Domingo. 8 dias se passaram, está aqui, ó, no verso 26. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ué, mas está falando que era domingo, e agora eu não entendi nada.
É aquela explicação que eu falei. Tanto para os judeus quanto para os gregos antigos, eles tinham por costume contar os dias desde o primeiro. Então, se eu conto o primeiro, o domingo, como o primeiro dia, fazendo o cálculo matemático, você vai chegar no domingo de novo. E era costume dos judeus e dos gregos contarem desde o primeiro até o último dia. Desde o primeiro até o 8º dia. Aí você vai ver que vai dar 7 certinho, a próxima semana vai ser no domingo. Entenderam? Simples, né, irmãos? Vamos avançar. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. Numa semana atrás virou o mestre. Era para eles já estar tudo alegrinho na rua. Trancaram as portas de novo, irmão. Está tudo dentro de casa de novo. Aí o mestre se apresenta para eles. E desta vez está lá Tomé. E com eles Tomé também estava. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. E disse, olha só, irmão, Jesus se apresentou novamente no meio. E isso traz-nos uma lição. Jesus tem que ser o centro da nossa vida em tudo. Jesus tem que ser o centro da sua casa, estar no meio da sua casa. Porque quem está no meio é visto pelos demais. Jesus tem que ser o centro, jovem, do teu coração, e não o celular, as redes sociais. Jesus tem que estar sempre no meio, no centro da tua alma. Oh, glória a Jesus. E lá estava Jesus no meio e disse novamente: paz seja convosco. Então Jesus 3 vezes falou isso para os discípulos: paz seja convosco. 2, uma semana atrás, no domingo da ressurreição, e agora ele se apresenta de novo e ele fala novamente: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, não precisou nem Tomé falar para Jesus, irmão, que ele queria tocar. O próprio Cristo, já conhecendo Tomé, disse assim: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado aqui, e você vai ver se tem algum furo ou não. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, Tomé. Acredita, assim como seus irmãos acreditaram aqui. Aí, irmão, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. A Bíblia não fala que ele foi lá e tocou nesse texto, mas compreende que sim, que ele chegou lá. E quando ele teve esse encontro real com Cristo, irmão, a fé dele que não existia mais, ela ressurgiu. Porque quando Tomé fala isso, parece ser uma frase simples: Senhor meu e Deus meu, mas aqui a fé de Tomé foi ativada na mesma hora, e ele aqui traz uma revelação. Ele começa a revelar que esse Jesus, homem, ele é Deus. Ele revela a divindade de Jesus nessa frase. Quando ele fala assim: olha, Senhor meu, tu és Deus, ainda que os judeus que te mataram não acreditaram, Deus meu. Aleluia. Tomé, irmão, está trazendo uma revelação. E só isso ele disse, irmão. Como que pode esse incrédulo agora traz uma revelação profunda, irmão? Ô, meu amado, quando você tem um encontro com Cristo, querido, quando você tem um encontro real com o Mestre, Tomé precisou tocar Jesus, ainda dá uma puxada de orelha nele. Jesus chega a falar para ele assim: Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram, mas crerão. Tomé falou: eu precisei ver, Senhor, me perdoa por ser assim. Conjectura minha, né? Mas me perdoa, Senhor, mas eu precisei ver. Mas, Senhor meu e Deus meu, como pode esse milagre da ressurreição? Eu creio que tu és Deus nos céus e na terra. É isso que ele está dizendo, irmão. Aleluia. Ah, irmão, aí quando Jesus fala assim: olha, Tomé, bem-aventurados são os que não viram e não creram. Essa mensagem é para nós. Ninguém aqui nunca viu Jesus. Nunca Jesus apareceu aqui, ressurreto para ninguém. 2000 anos se passaram da sua morte e ressurreição. Mas bem-aventurados são os que não viram, mas creram, irmãos. Sabe por quê? Mais um pouquinho de tempo e nós vamos chegar lá, irmãos.
Aviva essa fé dentro do teu coração, não esmoreça. Já já estaremos com Ele, glória a Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Vamos avançar, vamos avançar. A ressurreição do mestre, meu Deus, a gente se empolga e o relógio não, né? Ele vai sempre justo, né? Certinho ali. Mas vamos lá. Tem mais coisa aqui, deixa eu passar essa aqui, tá bom. Falei mais ou menos, mas tem um slide que eu vou mostrar melhor. Falei do túmulo. Ótimo, vamos ver aqui que isso aqui é uma dúvida. E se eu conseguir passar isso aqui, já está de bom tamanho. Jesus foi morto, sim ou não? Como eu disse no início? Sim. Amém? Ótimo. Se ele foi morto, então a morte tocou nele, certo, irmãos? A morte tem poder sobre Jesus? Sim ou não? Mas ele morreu. Eu só me considero morto porque a morte veio e puxou meu pé, sim ou não? Vocês estão me deixando assustar. Vamos para o café, pastor? Misericórdia. Mateus 16, 21. Abre para mim aí, Nicolas, por favor. Mateus 16, 21. Jesus morreu ou não morreu? Irmãos, isso tem que ficar claro. O próprio Cristo falou que convinha que ele morresse. Ele tinha que morrer. Se Jesus não morreu, irmãos, está tudo anulado. Ele tinha que morrer. Jesus era homem, sim ou não? Então quem morreu, foi o homem ou foi o Deus que morreu? Nós sabemos que Jesus era Deus e era homem, certo? Então Jesus, ele fala, ó, Mateus 16, 21. Leia para mim, Nicolas, por favor. Pronto, ele está falando assim, ó, convém que eu padeça e que eu seja o quê? Morto. Então o próprio Jesus está falando, eu tenho que morrer. Por quê, irmão? É só olhar para o Antigo Testamento. Como que era o sacrifício para perdão de pecados? Tinha que pegar um animal inocente, trazia para o sacerdote, colocava a mão na cabeça dele para encobrir o nosso pecado. Então minha mão tinha que pôr na cabeça do animal, transferindo o meu pecado para o animal, aí vinha o sacerdote com uma faca, cortava o pescoço para derramar sangue, e aquele animal tinha que morrer, sim ou não? Aí sim, aquilo era uma oferta a Deus de perdão de pecados. E Jesus, Hebreus vai mostrar isso, que ele tinha que morrer, ele tinha que padecer, para concretizar o sacrifício vicário dele, o sacrifício para nos trazer a salvação e a libertação do pecado. Aleluia. Então Jesus, ele fala, eu vou morrer. Já era um choque. Mas tudo bem, Jesus só vai morrer, realmente ele é homem, está no comecinho de tudo. Aí João 10, 17. Aqui tem um mistério. Deixa eu ler na minha Bíblia esse aqui. Opa. Aqui. Vou ajeitar a casa aqui. João 10, versículos 17 e 18. Vamos lá. João 10, 17 e 18. Olha só. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus está falando aqui com os seus discípulos, mostrando que ele é o bom pastor, mas chega um momento que ele fala assim, olha, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha o verso 18. Ninguém me tira de mim, ninguém pode tirar a minha vida. Irmão, Jesus é Deus. A morte não tem poder sobre Deus. E Jesus está dizendo aqui, ó, ninguém pode tirar a minha vida, nem tu, ó morte. Olha só, lá o Nicolas leu que Jesus falou, eu vou morrer.
Só que, irmão, para morrer, tem que ser através da morte. Aí Jesus está dizendo aqui, olha, ninguém tira a minha vida. A morte não consegue. Vamos completar o versículo. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Então, irmão, vamos concluir. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. O que Jesus está falando aqui? Olha, ninguém tira a minha vida, nem a morte. Mas por amor de vós, por amor de vós, seres humanos, eu vou entregar a minha vida por vocês. Oi, até arrepia. A morte não tem poder sobre Jesus. Jamais. Mas eu vou me entregar à morte por amor a vocês. Olha o que Jesus fala. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou, eu estou doando, eu estou me ofertando, eu sou o sacrifício voluntário. Eu estou dando a minha vida para tornar a tomá-la, ou seja, assim como eu estou entregando a minha vida lá na morte, mas eu vou tomá-la de volta, porque até hoje a morte está tendo poder, mas eu tenho o poder de tomar a minha vida da morte. Os discípulos não estão entendendo nada ainda, mas vai ter mais 3 versículos aqui que nós vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho o poder de tornar de volta. Ninguém pode tirar minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu vou entregar minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Então não há inferno, não há demônio, não há morte alguma que vai segurar a minha vida. Jesus está dizendo. Ok, então Jesus falou que ele morreria. E agora Jesus está dizendo que ninguém pode matá-lo. Nem a morte. Aí em Atos 2, 24, alguém tem a NTLH aí? Bíblia NTLH? Nova tradução na linguagem de hoje? Tem alguém? Alguém no celular aí? Tem ela aí fácil? Não? Atos 2, 24, pastor. Leia para mim, pastor, por favor, também. Mesmo que se não tiver a NTLH, a gente faz a leitura na ARC também, ou aqui tiver a versão aí. Aqui, irmão, vai mostrar que a morte teve um poder momentâneo. Ela pensou que teve vitória. Porque eu imagino, irmão, o diabo e a morte dizendo, só paramos esse Nazareno se conseguirmos matá-lo. Temos que matá-lo. Não dá para deixar, uma vez que a gente consegue matar ele, aí sim, acaba isso tudo. Então vamos lá, Lucas, Atos 2, 24, isso. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Essa aí é na linguagem de hoje, não? Não? Essa tem? Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte. Ó, Deus, segura. Deus ressuscitou Jesus, ele morreu. Jesus falou, eu vou morrer. Mas ninguém tira a minha vida e nem a morte, mas eu vou me doar por amor a vocês. Olha o que ele se sujeitou. Aí vem Atos dos Apóstolos, Lucas registrando coisa linda aqui, ó. Atos 2, leia para mim de novo, pastor, 24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Tá vendo, irmão? É impossível a morte dominar Jesus. Mas Deus o ressuscitou e o livrou do poder da morte. Ou seja, Jesus morreu sim, irmãos. A morte triunfou sim, mas por 3 dias apenas. E enquanto ela achava que estava tudo bem, tudo normal, vem aqui Atos 2 dizendo assim, Deus foi lá e o ressuscitou. Deus o ressuscitou e tirou o domínio da morte. Leia de novo, pastor, está aberto aí? Aqui. Só para fechar com chave de ouro. Entendimento. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse.
a morte não tem domínio. Teve momentaneamente, ela achou que triunfou. Mas aí, irmão, vem Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Oh, meu Deus, vamos lá. Capítulo 15, versículo 55. A Bíblia vai dizer assim, olha. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Ô, irmão, sabe o que a Bíblia está? Sabe o que é um aguilhão para a gente entender isso aqui? Quando a Bíblia fala assim, olha, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Teu aguilhão era um pedaço de ferro, pontiagudo, e com algumas travas, que você enfincava numa carne e aquilo travava. Então você não perdia, não tem perigo dela escorregar. Eu enfincava aquilo, perfurava e eu trazia ela. Isso é um aguilhão. Então a Bíblia está dizendo assim, Paulo está escrevendo assim, olha, onde está, ó morte, o teu ferro, o teu aguilhão? Porque a morte, quando matava os homens, e ainda faz isso até hoje, ela enfinca lá e traz o homem está preso, porque ela domina o homem. Mas Atos 2 vai falar assim, ela não tem poder no Nazareno, no Filho de Deus, no Senhor. E aí Paulo vai trazer esse mistério para nós, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno? A tua vitória. Olha só, irmãos. Mas, irmão, eu ainda não estou compreendendo. O verso seguinte vai falar assim, olha, porque, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Onde está, ó morte, o pecado? Porque o salário do pecado é a... Então quer dizer que se eu peco, eu estou sujeito a morrer eternamente sem Deus, sim ou não? Então, já que o salário do pecado é a morte, Paulo está dizendo assim, olha, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então, eu trazendo a substituição para o verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu estou dizendo assim, onde está, ó morte, o pecado? Porque já que você domina aqueles que estão no pecado, onde está, ó morte, o pecado? E a Bíblia vai concluir dizendo assim, olha, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Ô, meu pai, vamos acelerar aqui. Mas é bom que eu estou conseguindo passar o conteúdo mais importante que eu queria passar para os irmãos. Depois eu vou dar uma corrida aqui na apostila, na revista, mas vou passar o conteúdo, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim, olha, e eu quando ouvi, João está dizendo, caí os seus pés como morto, eu caí de joelhos como morto aos pés do Senhor. Porque olha que interessante aqui, irmão, João aqui, ele viu lá atrás nos 40 dias, mas depois que Jesus foi assunto aos céus e subiu, que aparece aqueles anjos dizendo, varões galileus que estão olhando, esse mesmo Senhor que visse subir aos céus, ele volta e vem buscar o seu povo. Jesus sumiu, mas aproximadamente 6 anos depois, Jesus se apresenta com o corpo glorificado ao apóstolo do amor, João. Esse mesmo João, irmãos, que reclinava seu rosto no peito do mestre, agora Jesus leva ele lá para a ilha de Patmos e começa a trazer revelações. Mas quando Jesus ressurreto se apresenta a João, ele cai como morto devido à glória de Cristo. E olha que coisa tremenda, verso 17. E caí como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto. Mas eis que eu estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Irmão, a morte não dominou ele, o inferno não domina ele, ele tem o controle. Quando ele fala a chave, está falando que ele tem o domínio, ele tem o poder sobre o inferno, sobre a morte, porque ele é Deus, o Senhor. Meu Jesus. Ô, irmão, é muito boa a palavra do Senhor. E é só na EBD que a gente consegue
de chavar esses mistérios, irmão. Por isso que a gente não pode faltar da IBD, irmão. A gente tem que vir correndo. Oh, meu Deus, me ajuda, Jesus, nesse tempo. Hebreus, para fechar aqui, capítulo 2. Abre para aí, meu amado. Eu esqueci o seu nome, vocês fizeram o curso com a gente de departamento de família. Como que é seu nome mesmo, varão? Renato, é verdade. Ô, Renato, me perdoe, esqueci o nome. Leia para mim Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. E aí eu fecho com isso. Segura. Jesus está falando assim, ó, como os homens, carne e sangue morrem, convinha que eu também morresse. Prossiga. Pronto. Isso quer dizer, irmãos, que nós também seremos com um corpo transformado. Nós também venceremos, irmãos. E olha só, aqueles irmãos, 1 Tessalonicenses vai mostrar isso aí, aqueles irmãos que já morreram, a morte teve vitória, mas morreram, mas estão guardados lá no paraíso. Estão lá, irmão, aguardando a trombeta de Deus, aguardando Jesus voltar nas nuvens. Quem já morreu, irmão, vai ressuscitar primeiro que nós. Imagina que Jesus vem hoje arrebatar a sua igreja. Eles vão ressuscitar primeiro em um corpo glorioso igual de Cristo. E nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles, encontraremos com eles lá no céu, irmãos. E nós teremos o nosso corpo transformado, também num corpo glorioso. A morte, irmão, ela passou para alguns, mas para a igreja do arrebatamento, ela não verá a morte. Nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 vai mostrar isso. É num abrir e fechar de olhos. O nosso corpo será transformado num corpo de glória. Num corpo incorruptível. Olha, irmão, assim como Cristo viveu isso. E ele fala isso aí em Hebreus, que o irmão leu capítulo 2. Que o homem morreu, o homem padeceu. Mas nós também podemos morrer. Mas nós vamos ressuscitar naquele dia. Igreja, meu tempo se foi. Eita, Jeová. E eu parei na introdução. Olha que legal, né? Eu parei na introdução. Mas não, eu passei o conteúdo para os irmãos, tá bom? Tinha mais coisas para mostrar aqui, mas tá bom. Eu acho que a parte mais importante que eu deixei anotado no meu caderno aqui, eu consegui passar para os irmãos. Tem mais coisa. Dá para fazer mais uns 40 minutos aqui de aula. Mas vem semana que vem aqui, domingo de manhã, vocês vão aprender mais, porque é continuação. Olha só, o último slide. Eu vou lá para o último, para não falar que eu não passei. Tá vendo aí os slides? Estão vendo? Tá vendo tudo? Cadê? Ixi, eu passei direto agora, hein? Estou emocionado. Vamos. Aqui, ó. Esse último aqui, ó, que é a revista da semana que vem. Semana que vem, nós já vamos começar falando sobre a igreja em Jerusalém. É o tema do próximo trimestre. A igreja em Jerusalém. Então, meus queridos, venham aprender. Os adolescentes têm sua revista própria, as crianças, alguns grupos na igreja têm uma revista própria. Mas a maior parte aí dos irmãos vai estar vendo aí. É continuação do que nós estamos vendo aqui. João, nós aprendemos sobre a ótica de João, agora nós vamos ver sobre a ótica de Atos dos Apóstolos, lá de Lucas, e mais voltado para a igreja de Jerusalém. Qual é a importância da igreja em Jerusalém? E com certeza está linkado com a aula de hoje. Amém, meus irmãos? Me perdoe aí, eu acho que eu me empolguei demais em alguns assuntos aqui e acabei não passando os slides, né? Mas o conteúdo que eu precisava passar, que eu deixei aqui, que é mais um pouquinho complicadinho, consegui passar para os irmãos e isso eu me dou por satisfeito. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é boa, sim ou não? Ela é maravilhosa, né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos, abençoar a sua casa, a sua família, essa IBD linda. E sempre que precisar, irmãos, conte conosco, tá bom? Nós estamos lá na sede, lá ajudando o departamento de família. O que puder ajudar os irmãos, pode contar com a gente está à disposição. E olha, se oxalá o Senhor viesse hoje, né? Voltasse hoje.
Se ele voltar hoje, irmão, pode ter certeza que a gente vai se ver lá no céu. Quantos têm essa esperança no coração? Ô irmão, se esforça, não se esqueça. E você tem essa fé viva no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? É como ele disse, tem assunto para mais de 2 horas. Mas o tempo é escasso. E a gente vem falando isso a cada domingo a gente fala, se tivesse mais tempo a gente ficaria, porque o assunto é bom, o assunto é gostoso, tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é muito curto, é uma pena. Mas eu me alegro muito, quero agradecer aqui o nosso pastor Anderson. Eu tenho 2 Anderson aqui, o pastor Anderson da nossa igreja e o pastor Anderson lá. E eu quero agradecer pela sua vinda até aqui, aceitado o nosso convite, muito obrigado. Os irmãos querem que o pastor Anderson volte mais uma oportunidade, quer dizer amém bem forte, amém, irmãos? Amém. Muito bom, irmãos, muito bom. Vamos aproveitar a oportunidade, que as irmãs estarão louvando ao Senhor com mais um hino, vamos aproveitar a oportunidade para recolher as ofertas nesta manhã. Ele é Deus, Ele
a Deus. Aleluia. Deus é grande. O Senhor é poderosíssimo. E está no meio de nós nesta manhã. Glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Eu sempre falo, irmãos, que o Senhor está no nosso meio. E o Senhor está no nosso meio na escola dominical também. Tenho falado, tenho orado, tenho jejuado por isso. E o Senhor tem revelado a sua glória, o seu poder em nosso meio. Portanto, eu sempre faço convite. Esteja conosco em nossa escola dominical. Não perca a oportunidade, venha aprender cada vez mais. Porque cada vez que você aprende, a nossa igreja cresce cada vez mais. Irmãos, vamos agora para a nossa premiação da classe vencedora. E vamos ver aqui. Quem foi a classe vencedora? Fizemos aí durante esses 3 meses.
Os irmãos todos trabalharam, os irmãos ficaram diante das classes, falando, trabalhando, fazendo um monte de coisa aí. E hoje saiu aqui a classe vencedora. Vamos falar o quarto e o terceiro lugar? Em quarto lugar, a classe Jovens por Cristo. Onde estão os jovens aqui? Cadê os jovens nessa manhã? E em quarto lugar, os jovens. Jovens por Cristo, em quarto lugar. Em terceiro lugar, irmãos, eu ouvi dizer uma conversa que eles falaram aí, que eles abriram mão. Não, a gente não quer mais, vamos deixar para as outras classes. Desdenharam, sabe? Desdenharam. Então, eles ficaram em terceiro lugar, a classe evangelista. Em terceiro lugar, com 93,28, classe Jovens por Cristo, 88,98 pontos. E ficou aqui, irmãos, a classe em segundo e em primeiro lugar. Houve uma grande disputa. As irmãs trouxeram visitantes, os irmãos trouxeram visitantes. Aí eu disse aqui que está ponto a ponto, um empate técnico ali. Eu falei, rapaz, e agora como é que nós vamos fazer? Ficou as duas últimas lições para decidir a classe que ia ganhar. E os irmãos vieram naquela batida deles, as irmãs também ali, e eu fiquei ali junto com o Drew, falei, rapaz, como é que vai ser esse negócio? Já que teve um empate técnico, não é? Falei, empate técnico, como é que vai ser decidido isso daí? E houve uma decisão, irmãos. Houve uma decisão. E a classe que ficou em primeiro lugar é a classe, antes de falarmos a classe vencedora, faz parte, né, irmã? Aquele mistério. Nós temos duas visitantes hoje aqui. Nós temos a irmã Laís, que está ali no fundo. Irmã Laís, coloque de pé, por favor. Ela vem lá da Igreja Assembleia de Deus, Estácio. É Estácio, né? Está conosco nesta manhã, veio nos prestigiar. Oi? Mas hoje não conta. Hoje não conta, ponto. E também conosco a nossa irmã Maurínia. É isso mesmo, Maurínia? É isso? Maurínia? Fique de pé, irmãos, por favor. Vamos recebê-lo com bem forte, bem caloroso. Amém, irmãos? Amém. As duas irmãs estão conosco, por favor, pode se assentar. Vocês estão em casa, fiquem à vontade. À noite o nosso culto e já convido as irmãs para que esteja conosco participando da nossa escola dominical. Eu sou visitante, é minha igreja, mas venha participar conosco da nossa escola dominical aqui. Então, irmãos, ficou então as duas classes, a classe das irmãs e a classe dos irmãos. E a classe vencedora é a classe que mais pontuou. É a classe que trouxe oferta, que trouxe visitante, que esteve presente. Mas teve uma classe que pegou o regulamento e colocou debaixo do braço. A classe pegou o regulamento e colocou debaixo do braço. E essa classe, irmãos, foi a classe vencedora nesta manhã. E a classe vencedora é a classe... Todos receberam a revista? Revistas já estão com todos? Calma. Próximo domingo estaremos, então, no primeiro assunto, a igreja que nasceu no Pentecoste. Como o irmão Anderson disse, né? Continuidade. E os irmãos venham, estejam conosco aqui para aprender um pouco mais, já que todos estão com a revista. Todos receberam a revista, irmãos? Está tudo aí? Tudo certinho, tudo tranquilo, amém? Agora nós vamos falar quem é a classe vencedora. A classe vencedora, irmãos. Quem? É você? Ou é a irmã? Ou são as irmãs? Rapaz... Cuidado. Vamos lá, então. Com 106,80 pontos. A segunda classe com 101,1 ponto. Olha só, a diferença foi pouquíssimo. Foi pouco. Mas estava um empate técnico ali entre as duas classes. E a classe vencedora nesta manhã é... Gersinho, vem aqui. Vem cá, Gersinho. Mas como é que eu vou entregar o prêmio para a classe vencedora se o Gersinho não vem aqui? Gersinho, por favor. Você vai entregar para a classe vencedora. E a classe vencedora, irmãos, com 106. Fechou tudo aqui. Espera um pouquinho. 106,80 pontos é a classe Daniel. Venham os irmãos da classe Daniel aqui para frente. Venha receber a nossa lembrança. Irmãos da classe Daniel, venha receber a lembrança. Rapaz, eles pegaram o regulamento, não foi roubado. Eles colocaram debaixo do braço. Todos os irmãos da classe Daniel presentes, todos os domingos. Mas as irmãs faltaram mais. Contribuíram, estiveram presentes, fizeram um ótimo trabalho. E estão recebendo uma pequena lembrança aí.
A classe, mas tem tanta gente. Ô, Gerson, onde você vai? Ah, pensei que você ia me receber. Falei, o que é isso aí? Os irmãos da classe Daniel aí, que estiveram conosco todos os domingos, estão recebendo aí uma pequena premiação. É um brinde, é uma lembrança, e que vocês vão ter aí para sempre. Ok, irmãos? Os irmãos podem acostumar? Isso é um desafio? É um desafio para os adolescentes? Os adolescentes estão ouvindo aí, ó. Trimestre que vem vocês vão ganhar. Ó aqui, irmãs. Os adolescentes já falaram que no próximo trimestre eles vão ganhar. Os irmãos estão ouvindo isso? Os irmãos estão ouvindo isso? Eles já falaram que vão ganhar no próximo trimestre. Isso é um desafio, hein? Eu quero ver a classe Daniel em peso. Quero ver a classe das irmãs em peso. Quem? Ele está aí todo domingo. Estão aí todos os domingos. Eu quero parabenizar a classe Daniel. Irmãos, parabéns de verdade. Vocês estiveram presentes o trimestre todos aí. E eu vi a classe sempre cheia, até participei de algumas aulas aqui. Nós temos aí um novo professor também, que está nos ajudando. E isso é bênção. Mas o pastor, eu entendo o lado dele. Eu entendo. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas para a classe Daniel? Muito bom, irmãos. Eles mereceram, de verdade. Os irmãos mereceram, por isso que eles ganharam. Obrigado, irmãos. Pode se assentar aí. E no próximo trimestre estaremos aqui novamente. E nós teremos o pastor Lucas, é isso? Pastor Lucas Gomes estará conosco fazendo nosso encerramento no próximo trimestre. Já está fechado. Pastor Lucas Gomes estará conosco no próximo trimestre. Já vou anunciar, já falando que ele estará conosco aqui. Mas eu quero ver ainda a classe das irmãs ganhando o nosso concurso. Eu quero ver as irmãs aí em primeiro lugar. Vamos batalhar para isso. Amém, irmãos? Eu quero então devolver o microfone ao nosso pastor, para que ele faça as conclusões finais. E assim, irmãos, nós desceremos para o nosso grande banquete, o nosso café. E assim eu quero agradecer a Glória a Deus. Que bênção, né? Apocalipse capítulo 8, verso 1, acabou de se cumprir na vida do Tiago, irmão. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Ele está ali quietinho hoje. Fica assim, Tiagão. Não é não, Emerson? Apocalipse 8:1 acabou de se cumprir na vida do Tiago e houve silêncio no céu por quase meia hora. É porque tem que comemorar, irmãos. Adolescente faz uma festa, aí só falta derrubar essa galeria. É, tem que comemorar mesmo. Não deu. Agora tá pensando o quê? Não tem problema não. Não tem mundial, pode ficar tranquilo. Pode ganhar o que vocês quiserem, só ainda falta muito ainda. Agora, revisar o quê? Não. Se eu faltei, eu estou pregando por aí. Ultimamente minha vida está bastante agitada, irmão. Mas Deus tem nos abençoado. Quero agradecer ao pastor Anderson. Obrigado, companheiro. Dani, Deus abençoe. E Deus continue abençoando vocês, grande Nicolas, enfim, todos os irmãos que têm somado conosco aqui, os professores, alunos. E vamos correr que tem mais casamento para hoje. Tá vindo uma onda de casamento aí, tá só derrubando Santo Antônio, mas só tapa na orelha dele. Né? Então tem mais um hoje. E vamos agradecer a Deus. Ontem nós tivemos o jantar de casais aqui do nosso setor. Semana da Família foi anunciada aí, irmãos. Quem teve o privilégio de participar foi bênção demais, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para os casais. E concluindo ontem com o jantar, né, pastor Cícero, que foi, o senhor ficou meio tímido, não quis comer pouco, só porque não tinha baião com picanha, não quis comer. Mas é bênção, pastor. Deus abençoe o senhor, irmão Solange. E fiquem atentos no próximo ano para a gente preencher essas vagas aí.
Você vai pagando em 4 vezes o jantar, aí 4 meses seguidos, depois que você vê, já está pago. E vale muito a pena. Foi uma bênção do céu. Amém? Se coloque sobre os seus pés, vamos agradecer o Senhor. Glória a Deus. Eu não falei para vocês, gente. O Denilson me falou algo esses dias, eu fiquei feliz. Fiquei feliz em parte, eu não sei qual motivo, mas não tem mais vizinho aqui do lado, não. O vizinho daí foi embora, a casa está vazia. Vamos orar para Jesus enviar vizinhos novos. Acho que o vizinho daí ficou meio enjoado da gente, né? Aí ele estava começando já, tinha paciência, a gente fez uma oração. Jesus levou eles para uma casa maior, mais abençoada, né? Nós vamos comprar esse negócio. Já derruba uma parede, faz um monte de sala ali. Eita, maravilha. Vamos lá para o café, regra básica do café, né? Os irmãos mais experientes na frente. Faça uma fila, se organizem, pegou, sai lá para fora. Irmão, fica aquele amutuado, aquele enxame, parece abelha perto da barraca do caldo de cana. Fica aquele amutuado de gente. Aí a gente quer chegar perto da mesa, tem uns irmãos, irmão, que ele fica lá do lado do escanteio da mesa, ele não sai dali. Ele nem bate o escanteio, ele não sai da mesa, ele fica ali na quina, né? E ali é a benção, irmão, ali ele arrebenta. Né? Pega seu pratinho, sai. A gente não tem espaço para todo mundo lá embaixo. Depois você volta, não vai acabar. Eu fiquei aqui até o final da última vez, foi todo mundo embora e eu não consegui zerar o jogo. Pode ficar sossegado. Amém? Sobrou. Então fica tranquilo. É uma pressa para comer. Você, calma, calma. Isso aí, irmão, você vai comer agora. Você não vai almoçar meio-dia. Pode ficar. Tem gente que ele é todo regradinho. Quebra o protocolo hoje. Né? Sei que você vai comer bem ali. Não precisa correr para casa porque tem que fazer macarrão. Calma. Tem muita coisa ali abençoada. Tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos na manhã deste dia por este encerramento tão glorioso na tua presença. Te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Anderson, sua casa, sua família, continue abençoando e usando o teu filho poderosamente. Também te louvamos pela vida do Emerson, toda a nossa coordenação, professores, alunos, continue frutificando a nossa escola bíblica, Senhor. Concede um domingo de bênção, de paz a todos, que possamos estar em tua casa, Senhor, em tua presença. Guarda aqueles que vão, mas que retornam para o culto, que o teu nome seja glorificado nesse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça não somente hoje, mas para todos sempre sobre a igreja, todos digamos amém. Está encerrado.